4 estágios da salvação. Vemos nesse texto a conversão descrita pelo apóstolo Paulo. Ele explica para o rei Agripa, aqui no capítulo de número 26 do livro de Atos, lemos do versículo 13 até o versículo 29, ele descreve como foi que ele se converteu, porque ele perseguia os cristãos, ele maltratava, ele era inimigo dos cristãos, ele queria acabar com os cristãos, mas como é que agora ele se tornou um cristão, um pregador do evangelho? Que milagre foi esse? Que transformação foi essa? Este homem que era totalmente contra, agora é a favor. Então ele descreve a sua conversão no caminho de Damasco, em que Jesus apareceu para ele numa luz, primeiro uma luz muito forte, e ali Jesus fala com ele, chama pelo nome, fala: Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E Jesus fala para ele assim uma expressão daquela época, dizia: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui é a comparação em que o boi, por exemplo, usava uma lança, uma aguilhada contra o boi, e ele às vezes, para amansá-lo, e ele ficava muitas vezes dando coice, mas não adiantava ele ficar dando coice naquela lança, ia causar dor nele e não ia resolver em nada. Então, ele está falando, você está tentando uma coisa que não vai dar certo, não vai conseguir, e realmente ninguém até hoje conseguiu parar a obra de Deus. Os apóstolos, todos, praticamente quase todos, foram mortos, porque não negaram a sua fé. O Coliseu não conseguiu parar os cristãos. Em Roma, aqueles que declaravam fé em Cristo eram lançados aos leões. Cristãos que preferiram ser devorados por leões do que negar sua fé em Jesus Cristo. Talvez alguém pensasse, ao ver um cristão sendo devorado por um leão, os outros vão desistir de ser cristão, ninguém mais vai querer ser cristão e vai acabar com essa seita na opinião deles. Mas, pelo contrário, o evangelho cresceu e chegou até os dias de hoje. Mais de 2000 anos se passaram e o evangelho está aí firme e forte, e a igreja de Cristo marcha firme, porque ninguém tem poder contra a igreja, nem um governo, nem o diabo, nem o inferno, ninguém pode derrotar a igreja de Jesus Cristo, porque foi ele que instituiu. Ele falou, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Então aquilo que Jesus edifica, ninguém pode destruir. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Quando viram ele morto na cruz, alguém pode ter pensado, está derrotado. Mas quando ele ressuscitou do túmulo, ele falou, não, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da vitória. E aí Paulo fala, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque com Cristo, até se você for minoria, você vence, porque com Cristo você tem a maioria. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, foi o que Jesus falou. E não prevaleceu. E Paulo, que era contra, agora se tornou a favor, teve que ceder, porque Jesus foi ao encontro dele. Jesus falou para ele assim, mas levanta-te e firma os teus pés. O mesmo chamado do profeta Ezequiel, quando Deus fala, levanta-te, Ezequiel. E ali ele se levantou. E no verso 16 fala, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda. Por isto te apareci. Quando Jesus vai ao encontro de alguém, ele tem sempre um propósito. E o primeiro propósito é salvar aquela alma que está perdida. Mas ele fala, olha, porque eu também vou aparecer outras vezes, vou continuar falando contigo. Não é um encontro único, mas é um encontro constante. Jesus não propõe um encontro único, mas algo que se renova. Nós vemos que no Jardim do Éden, todos os dias, ao final do dia, Deus ia ao encontro de Adão, o encontro diário. O nosso contato com Deus não pode ser apenas no domingo, quando você vem na igreja. Por isso Jesus falou na sua oração do Pai Nosso, quando ensinou, ora, o pão nosso de cada dia. Então quer dizer que a oração deve ser algo diário, o buscar a Deus tem que ser algo constante. Não uma vez na vida ou outra na morte, mas algo que passa a ser um estilo de vida, porque Deus tem coisas novas, ele fala, das quais ainda aparecerei ainda,
Deus tem sempre algo novo para os nossos corações. O Espírito Santo sempre tem algo novo para nos ensinar. Sempre uma palavra nova Deus tem para os nossos corações. Por isso temos que estar atento, estar buscando essa palavra para os nossos corações. Mas no verso 18, ele fala sobre os 4 estágios da salvação. O que ele fala no verso 17? Para os quais eu te envio. Para quê? Verso 18. Primeiro, para lhes abrires os olhos. Primeira coisa, Paulo, eu vou te enviar você para você abrir os olhos das pessoas. O que significa abrir os olhos? Aqui não se trata da visão física, da visão humana, porque os nossos olhos físicos, eles veem a aparência, como diz lá em 1 Samuel. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então nossos olhos físicos veem a aparência, mas há momentos em que Deus abriu os olhos físicos das pessoas. Por exemplo, Agar estava naquela dificuldade no deserto, e o texto fala em Gênesis que Deus abriu os seus olhos e ela viu o poço. Ela precisava de água e não estava vendo o poço. Precisou Deus abrir os seus olhos para que ela visse o poço, porque ela estava focada na sua dificuldade. Mas ela precisava de água naquele deserto. Muitas vezes estamos mais focados nas dificuldades, nos problemas, e não buscamos aquilo que nós mais precisamos. E o que mais precisamos é a presença de Deus em nossas vidas. É buscar ao Senhor, vir na casa de Deus para adorá-lo, para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. E Deus sempre tem algo novo para a sua vida, para o seu coração, mas temos que estar com o coração sensível, aberto, atento para a voz dEle. Quando Abraão foi fazer o sacrifício, Deus mostrou para ele o cordeiro preso ali nos ramos. Ele não tinha visto. E é interessante que no caminho de Emaús, os discípulos estavam com Jesus, mas não reconheceram. E o texto fala que depois abriram os seus olhos. Seus olhos foram abertos, eles puderam reconhecer que era Jesus que estava com eles. Então, Jesus, quando abriu os olhos dos cegos, até falaram, não pode ele que abriu os olhos do cego também ressuscitar Lázaro? Olhos físicos. Mas, na verdade, quando o texto fala aqui que Paulo iria abrir os olhos das pessoas, está se referindo aos olhos da alma, aos olhos do coração. Efésios 1,18 fala, iluminados os olhos do vosso coração. É o nosso olhar interior. É o olhar espiritual que vem do coração. Olhar com os olhos da fé. Abrir esses olhos, os olhos espirituais. Está só dá o entendimento. Quando fala os olhos do coração, quer dizer os olhos do entendimento, para a pessoa começar a entender as verdades espirituais. Porque aqueles homens estavam cegos, porque ali Paulo pregou e eles a tentaram prender, tentaram matar, porque continuaram cegos. Só Deus pode dar a visão espiritual, abrir os olhos. Quando você está pregando o evangelho, quando você está evangelizando uma pessoa, você está fazendo com que ela entenda as verdades espirituais, você está abrindo os olhos dela, os olhos do seu entendimento. Então, quando você explica, quando você prega, quando você evangeliza, você está abrindo os olhos das pessoas. Abre teu olho, hein? Estou fazendo para abrir teus olhos, no sentido da pessoa entender, ver o que ela não estava vendo. Mas a questão é, por que os olhos da humanidade estão fechados? Por que os olhos do homem estão fechados? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então quer dizer que Deus criou o homem cego? Ou criou o homem com os olhos fechados? Mas foi justamente ao querer abrir os olhos é que o homem fechou o olho. Como assim? Em Gênesis capítulo 3, verso 5, quando a serpente, que era o diabo, ilude Eva, olha a mentira que a serpente diz para Eva. Gênesis 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, quer dizer, no dia que você comer esse fruto que é proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Eva, vai abrir os meus olhos, então eu quero comer. Ao comer, os seus olhos se fecharam. E agora é preciso que a pessoa abra os seus olhos espirituais. Por isso, Isaías fala sobre, e abrirão os olhos dos cegos. Quer dizer, a missão do Messias. No capítulo 42, verso 7, fala que Isaías foi chamado para abrires os olhos do cego.
Então, primeiro estágio é a visão espiritual. É quando a pessoa começa a entender, ver realmente que ela é uma pecadora, ver que realmente que faz sentido, ver realmente que ela precisa de Deus. Essa é a visão. Quando os olhos dela se abrem, é o primeiro estágio da salvação. Ela reconhece que ela é pecadora, ela vê que ela precisa de Deus. O segundo estágio, ele é o mais importante. O segundo estágio é o mais importante. Por quê? Na visão, ela reconhece que é pecadora. Começa a entender que ela precisa de Jesus. Mas o segundo estágio é o estágio da decisão. Porque se ela não decidir, não acontece nada. E essa decisão significa o arrependimento. Porque o arrependimento é a pessoa mudar de direção. Ela está indo para ali e ela mudou de ideia, voltou. A palavra grega é metanoia, para arrependimento, quer dizer, uma mudança de pensamento, mudança de mente. Logo, a decisão, ela vai se frutificar, se confirmar, se consolidar na transformação. Nesse mesmo capítulo, de número 26 de Atos, no verso 20, Paulo continua pregando, falando assim, mas anunciei que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Paulo está dizendo que as obras, aquilo que a pessoa vai fazer, vai demonstrar se ela realmente se arrependeu ou não, se ela se converteu ou não, se houve uma transformação. Porque se ela continua fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, falando a mesma coisa, não houve transformação, é só da boca para fora. Ele fala, obras dignas de arrependimento. E aí Tiago fala que a fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas se não tem transformação, está morta, não tem vida, não teve transformação. Paulo fala, obras dignas de arrependimento. Quase a mesma expressão que João Batista usou, porque João Batista começou a batizar, e as pessoas vinham para se batizar, e ele pregando o arrependimento, arrependei-vos. Mas vieram os fariseus, e eles queriam se batizar, mas João Batista percebeu que eles queriam apenas cumprir um ritual. Não havia neles uma transformação, uma sinceridade. E ele, de uma forma até ofensiva, agressiva, chama aqueles fariseus de víboras. Vocês são as cobras, raça de víboras. Você tem que apresentar fruto digno de arrependimento. Paulo falou, obras dignas de arrependimento. João fala, frutos dignos de arrependimento. O mesmo sentido, porque o fruto é o resultado. Para aqueles fariseus, não seria um batismo, seria apenas um banho, porque a vida continua a mesma, os pecados os mesmos, o pensamento os mesmos. Então, para Deus não vale nada se não houver transformação. A decisão é a decisão de abandonar o pecado, negue-se o homem a si mesmo, é dizer não para o seu eu, para si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Não dá para seguir sem se arrepender. Você está enganando a si mesmo, não a Deus. Ninguém engana Jesus. Quem é sincero com Jesus, ele sabe. E se alguém não está sendo sincero com ele, ele também sabe. Pedro falou assim, quando te converteres, a transformação, porque ele não tinha se convertido ainda, mas depois, quando o galo cantou, e ele chorou amargamente, alguns entendem que foi ali que ele se converteu realmente. Então, o segundo estágio é a decisão, que é o fruto do arrependimento. A transformação, a palavra grega é metanoia, quer dizer, como metamorfose. Então a transformação, a lagarta é de um jeito, a borboleta é de outro jeito. É o mesmo animal, só que houve uma transformação. Você é o mesmo, porém, houve uma transformação. Antes de Cristo você era um, agora com Cristo você é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa é a novidade de Deus. Então, o segundo estágio é o arrependimento, a decisão, a visão e também a transformação. É interessante que ele fala assim, para abrir os olhos e os converteres, quer dizer, é a decisão, é a transformação, é a conversão. Que conversão é essa? Converter é transformar. Aí ele fala, converteres das trevas para a luz. Ele está dizendo que a pessoa, quando aceita Jesus, ela espiritualmente sai das trevas e vai para a luz. Jesus fez essa comparação várias vezes, das trevas para a luz. Jesus falou, aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo.
Este é o julgamento. Veio a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram ruins. A pessoa está no erro, ela quer trevas, para não aparecer, porque a luz ilumina se estiver sujeira, mas as trevas escondem. A luz veio ao mundo, mas quem é a luz? Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem está em Jesus não pode permanecer nas trevas. E aí em 1 Pedro 2,9 fala que nós temos que anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Na criação, Gênesis, capítulo 1, verso 3, era tudo escuro, havia trevas sobre a face do abismo na criação do mundo. E a palavra diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz pertence a Deus, a luz vem de Deus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em Colossenses, Paulo fala, pois Ele nos resgatou, o homem sequestrado pelo pecado, e Jesus vai e paga o resgate. A pessoa sequestrou e fala, qual é o preço? O preço é X. A pessoa paga, fala, eu quero a pessoa de volta. E Jesus foi lá e falou para o pecado, qual é o preço? É o teu sangue. Jesus deu sangue, toma meu sangue, me dê o homem de volta. Assim Ele nos resgatou. Fomos resgatados, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala sobre julgo desigual, quer dizer, uma pessoa que é cristã se casar com uma pessoa que não é cristã. Ele fala de julgo desigual, comparando com, por exemplo, o jugo era colocado no pescoço dos animais. Então, por exemplo, você coloca 2 cavalos para puxar ali uma carroça, por exemplo. O ideal é que seja um cavalo da mesma altura, da mesma idade, não pode ser um novinho e outro muito idoso. Você bota, por exemplo, um jumento e um boi. O jumento tem muita força, o boi é mais alto. Um julgo desigual. Então ele fala, tem que ser igual. E quando ele fala em 2 Coríntios 6,14, sobre o julgo desigual, a pergunta que ele faz é, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Porque quem está em Cristo está na luz. Em Tessalonicenses ele fala, vocês são filhos da luz, não somos das trevas. Todos somos filhos da luz, não somos das trevas. E aí em Efésios ele fala, porque outrora, antigamente, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós somos filhos da luz em Cristo. É interessante a comparação que ele fala, que nós fomos tirados, converter das trevas para a luz, e da potestade, quer dizer, do poder de Satanás para Deus. Por isso que ele fala aqui, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, do poder de Satanás. A pessoa sem Cristo, ela está sujeita a ser dominada por Satanás. A pessoa sem Cristo, ela está sujeita a ser usada pelo diabo. Agora, em Cristo, nós somos usados por Deus. Deixa Deus te usar e não permita que o diabo use você. Use a sua língua, use a sua mente, use o seu corpo, mas santifique a sua vida diante de Deus. Então, o primeiro estágio é justamente abrir os olhos, o entendimento espiritual. Segundo é a decisão, porque só entender e sem tomar decisão não vai resolver nada. E aí a consequência, o terceiro estágio é o perdão, porque ele diz, a fim de receber eles remissão dos pecados. A remissão é o perdão. 1 Coríntios 15, verso 3 fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. É interessante, ele morreu em nosso lugar. Antigamente, as pessoas compravam, por exemplo, nos armazéns, faziam compra, e havia o caderno, anota no caderno,
E no final do mês a pessoa ia lá e pagava. O caderno do fulano, tudo está ali na conta dele, ele pagava. Jesus morreu na cruz. Ele pagou. Ele tem a conta dele. Pagou uma conta que não era dele. E aí ele fala, agora esse aqui é meu. Tudo que ele fizer, põe na minha conta. O que ele fizer de errado, põe na minha conta. Se ele cometeu um pecado, põe na minha conta. Não cobre dele. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso quer dizer, então, que a pessoa que está em Cristo pode pecar à vontade, porque está tudo na conta de Jesus? Não, porque quem está em Cristo é nova criatura. Aquele que vivia no pecado, que tinha um prazer no pecado, que era aprisionado pelo pecado, prisioneiro do pecado, escravo de Satanás, era um. Mas agora em Cristo ele é nova criatura. Nós não somos perfeitos. A pessoa aceita Jesus, ela tem seus pecados perdoados. Mas ela não se transforma numa pessoa perfeita, continua sendo uma pessoa imperfeita, mas agora ela busca a santidade de Deus, porque nós todos somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, por isso que todos precisam da salvação, mas existe o pecador perdido e o pecador redimido. O perdido é o que está sem Cristo, e o redimido, aquele que aceitou a Cristo, entregou sua vida para Jesus. Este é o pecador redimido. Agora, este pecador está em Cristo, se em algum momento ele pecar, mesmo que seja no pensamento, aquele pecado está pago, Jesus já pagou na cruz. Porque é impossível uma pessoa se converter e ficar perfeita naquele momento. Não fica perfeito, ele fica santificado. Então temos que buscar a santificação. Se tem uma oração que todos os dias devemos fazer é: Senhor, santifica a minha vida. Você tem que pedir ao Senhor para santificar a tua vida. Eu confesso que há muitos anos atrás, eu não achava muito certo esta oração. Senhor, santifica a minha vida. Eu entendia que eu tenho que me esforçar para não errar. Se eu errei, foi decisão minha. Então Deus não tem culpa. Eu tenho que tomar vergonha e não errar. Mas depois eu entendi que, na verdade, o homem não pode se santificar por si mesmo. O homem só pode ser santificado por alguém que é santo. Então, quando você ora, Senhor, santifica a minha vida, você está pedindo a ajuda de Deus para que você possa vencer o pecado, para que você possa ficar com o seu coração blindado, para na hora que vier as investidas do inimigo, você poder dizer não para o diabo, dizer não para Satanás, resistir, porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se tem uma oração que você tem que fazer todos os dias, Senhor, santifica a minha vida, Ele vai te ajudar. Porque olha, quando uma pessoa pede alguma coisa para outra e aquela pessoa ajuda, se aquela pessoa é uma pessoa grata, ela vai valorizar a ajuda que aquela pessoa deu. Por exemplo, um senhor certa vez me falou, a minha filha me pediu para pagar pela academia, mas eu vou cortar porque ela não está indo nas aulas, estou pagando à toa. Então ela não tinha condições de pagar, pediu ao pai, pediu ajuda, o pai ajudou, mas ela não valorizou. Mas a pessoa, quando tem responsabilidade, se ela pede e a pessoa ajuda, ela fala, não, vou valorizar porque a pessoa está me ajudando. Então, quando você pede a Deus, Senhor, me santifica, se a pessoa é uma pessoa sincera, ela vai falar assim, bom, eu pedi a Deus para me santificar, a responsabilidade é dele de me santificar. Eu posso pecar à vontade, porque ele tem que me santificar, não sou eu. Não. Você tem que pedir, Senhor, santifica a minha vida. E você pode ter certeza, isso vai fortalecer você. Vai lembrar você que você tem que se santificar. Tem que buscar uma vida de santidade. Tem que realmente dizer não para o pecado. E em nome de Jesus, buscar essa santidade diária para a sua vida. Senhor, santifica a minha vida. Nós somos santificados no Senhor. Quando você aceitou Jesus, Jesus santificou você. Ele não transformou você numa pessoa perfeita, mas você foi santificado, porque os seus pecados foram perdoados. E se algum pecado a pessoa cometer depois, está na conta de Jesus. Ele pagou, porque ele morreu por nós. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós. Os 4 estágios. O primeiro estágio é o da visão, a pessoa tem um entendimento. O segundo estágio é da decisão. Ela decide, não, quero Jesus para a minha vida. O terceiro estágio é o perdão. Ali ela vai receber o perdão. São coisas que acontecem simultaneamente. Recebe o perdão de Deus. E o último estágio é a herança. Mas a herança é só na vida eterna.
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A herança tem uma parte positiva e uma parte negativa. A positiva é porque a pessoa recebe ali do seu familiar algum bem material. Isso é uma coisa positiva. O negativo é que a herança está associada à morte, né? Então vai perder aquele ente querido para receber a herança. E a parte negativa, tem pessoas que matam os pais por causa de herança, irmão matando irmão por causa de herança. Então essa parte negativa da herança. Mas Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus. Romanos 8, 17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, os 4 estágios. Então, o último é a herança, que é a vida eterna. Mas é interessante que no verso 9, Paulo continua falando com o rei Agripa, ele fala, não fui desobediente à visão celestial. Aquela visão dos céus, que Jesus me apareceu, eu não fui desobediente a ela, não fui desobediente à visão celestial. Ele obedeceu à visão que ele sabia que veio dos céus. Muitas vezes as pessoas estão sendo obedientes à sua visão terrena, obediente àquilo que ela vê na terra, obediente à sua visão humana. Há pessoas que são obedientes à visão do inferno, visão diabólica, elas obedecem. Paulo fala, eu fui obediente à visão celestial. Ele fala, Deus me socorreu. Fala assim, mas alcançando a ajuda de Deus, permaneço até ao dia de hoje. Sabe por que você está aqui hoje? É porque Deus te ajudou. Você está aqui hoje porque Deus te protegeu. Você está aqui hoje porque Deus permitiu que você viesse aqui hoje. É Deus, não somos nós. Aquela pessoa orgulhosa, não, eu sou mais eu, é porque eu consigo. Nada. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Você está aqui hoje porque Deus tem guardado a sua vida. Ele fala, eu preguei sobre os profetas, sobre o que Moisés ensinou, verso 23, isto é, que Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo. Cristo, o primeiro da ressurreição. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, mas Lázaro não ressuscitou? Ele está falando de outra ressurreição. Lázaro ressuscitou e morreu. Então foi a ressurreição ali de vida. Aqui está falando sobre a ressurreição para a vida eterna. Então Jesus foi o primeiro. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quer dizer, ele é o primeiro. Colossenses 1, 18. Ele é o primogênito entre os mortos que ressuscitou. Quando Paulo fala sobre isso, que Jesus foi o primeiro que ressuscitou, declarando que ele acreditava que Jesus, aquele que foi crucificado, que todo mundo viu morto, ele está dizendo que ele viu Jesus ressurreto, crendo que Jesus ressuscitou. Festo deu um grito, interrompeu e falou, Paulo, você está louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar, quer dizer, você ficou maluco de tanto estudar. Você estudou tanto, ficou maluco, Paulo, acreditando que Jesus ressuscitou. E aí Paulo responde, tua educação, Festo, pelo contrário, eu falei a verdade com bom senso, com juízo, porque ali havia esse pensamento de que o louco ele perdia o juízo. Não, eu estou com juízo. Agora, olha o verso de número 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, preste atenção, Paulo, por pouco você quase consegue me persuadir, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo prega para ele, rejeição, tá maluco? Fala, não, estou falando a verdade, eu estou no meu juízo, não estou louco não. E aí ele chama ele no canto e fala, Paulo, vou confessar uma coisa com você, quase que eu viro crente por tua causa, quase, por pouco ele não foi salvo, por pouco ele não foi para o céu. Pouco, faltou pouco. O que faltou? Ele teve a primeira parte, o primeiro estágio, abriu os olhos, começou a entender que aquilo era verdade, que ele era um pecador, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então ele chegou no primeiro estágio em que abriu os olhos e entendi. Mas faltou o segundo, que era a decisão. Não tomou decisão, parou no primeiro estágio e foi para o inferno. Por que parou no primeiro estágio? Eu me lembro eu falando para um colega de infância, muitos anos atrás do Evangelho, falou bem assim, Sérgio, se eu continuar a conversar com você, eu vou acabar virando crente. Mas parou ali, não conversou mais, partiu, e ao que parece, sem Cristo. Por pouco, era só tomar a decisão certa. Podia ter tomado a decisão de vida eterna, mas ele preferiu só ficar no primeiro passo. E nós temos que buscar a decisão. O que Jesus quer da sua vida? Uma decisão, dizer sim, eu quero Jesus na minha vida.